Estudos para concursos para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo sobre redação oficial. Redação oficial, o concurso, o trequinho que tem menos perguntas, mas se você pesquisa, acaba não tendo menos, poucas perguntas não. Na verdade, tem muita pergunta. Tem umas 700 perguntas, só que elas são todas da CESP, Sebrasp, em que eles ficam perguntando coisas de certo e errado. A maioria das questões são de... Saca só? De definição de atributos e insultos. Olha isso aqui, 241 questões. E a maioria das questões também é o julgamento de trechos. Essas questões aqui que eu peguei, na verdade, são meio, são meio aleatórias, mas segue mesmo essa ordem aqui de... A maioria dos trecos é verificar as definições de atributos da redação. Quando eles querem ferrar com você, eles colocam para perguntar se você lembra a formatação das drogas lá. Relatório, se você lembra o que é um relatório, se você lembra o que é uma formatação, o que é as atas, né? Tá vendo? Só tem uma questão dessas coisas. Ferrão, né? Esse questões aqui que eu vou ler agora são de trechos. Eu fiz esse caderno aqui apontando para isso aqui. Eu tinha errado umas questões muitas vezes, sacando. Eu tinha errado, mas estava com muita raiva de errar umas questões por causa de uma palavra só. Numas questões da CESP tinha aparecido várias vezes uma um tema chamado, quer dizer, um termo chamado padrão ofício de linguagem, ou seja, como se a língua, nossa língua portuguesa, que evolui todo o tempo, né? Eles falam isso até no manual, tivesse um padrão que tinha que sempre ser usado, mas não. O treco que eles usam lá e que está escrito é usar sempre norma culta e evoluir com a linguagem, né? Tá, 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 tá. Mas, e por causa que eu tava errando essas questões, que quando aparecia isso aí eu nem percebia. Tipo, tava escrito padrão ofício de linguagem. E daí eu pensava, normal, é só uma linguagem normal. Não tava pensando como se fosse um padrão oficial de coisa. E acabava errando a questão. E me dava muita raiva. Bom, daí eu fiz esse caderninho para ver se tinha muitas questões que usavam isso aqui. E acabou que deu muito errado fazer esse caderno, não deu muito certo. Não aparecem muitas questões com esse termo, não. Mas quando aparece, está sempre errado. Bom, vamos ver aqui. Esse aqui de trechos. Quando falando de trechos, quando tem questão de trechos, eles só ficam sempre fazendo esse repeteco aqui. Bom, dá para dizer que essa aqui é estudar essas questões aqui de trechos facilita você a lembrar todos os requisitos, todas as características da redação, porque toda hora, em todas elas, ela repetem isso aqui, ó. Redação oficial tem características de impessoalidade, os padrões de cálculo da língua, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Daí eles ficam toda hora, eles repetem no enunciado esse aqui, e além de repetir, você vai chutar, vai aprender direito mais o que é clareza, o que é concisão, o que é formalidade, o que é uniformidade, se você estudar, né? Bom, daí deixa eu ver aqui. Nesse sentido, o seguinte apresenta um fragmento do texto que deve ser julgado certo se, além de estar aritmeticamente correto e atender aos atributos descritos em caso de contrário, deve ser julgado errado. Considerando o texto. Considerando o exposto pelo chefe da secretaria, submeto a sua autorização. Considerando o exposto pelo chefe de secretaria, vírgula. Que eu percebi depois de fazer várias questões de redação é a vírgula. A vírgula tem que ser, ela é bastante usada. Quando tem bastantes vírgulas, o treco está quase sempre certo. Por quê? Porque as vírgulas é um elemento de concisão. Elas criam foco nos trecos que eles estão tentando expor. No exemplo aqui, uma coisa que foi dita por um chefe de secretaria. Considerando o que foi exposto pelo chefe de secretaria, submeto. Quando eles falam submeto, tá certo, porque é a terceira. Não, isso aqui tá. Não é terceira pessoa, né? Submeto é a primeira pessoa, mas só tá certo se ele estivesse considerando. No texto aqui não tem contexto, mas se esse submeto seria um órgão. Esse é o treco. Só pode ser o primeiro ou terceira pessoa, mas só quando eles representam órgãos ou pessoas de um órgão. Daí submeto a sua autorização de quem? Não sei. Autorização, o pedido de aquisição de suprimento de informática. Autorização, o pedido de aquisição de suprimento de informática. Isso aqui parece uma mensagem, né? Só um pedido, não consigo. Eu não lembro os nomes dos vários carinhas da manual, né? Mediante sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços, o método de licitação, né? Aí eu diria que isso aqui tá certo. Tomara que seja certo, né? Acabamos acertando. Daí, por que tem que estudar manual de redação? Por Tribunal de Contas, porque é chato. Vai ter o VUNESP, a VUNESP não tem nenhuma questão praticamente de redação, né? Só a CESP tem.
A CESP cai para o INSS também, a redação cai para o INSS, então facilita se você quiser fazer o INSS depois. E também vai cair na Lesp, facilita mais ainda. Se você fizer a Lesp, que praticamente é muito cópia do Tribunal de Contas do município. Quase todas as coisas que caem no Tribunal de Contas caem na Lesp. Menos a administração. Bom, vamos lá. Próxima questão, julgue. Daí, de novo, né? Aqui, ó. Redação, caracteriza pela impessoalidade, padrão de culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Nesse sentido, tem o seguinte: apresente o texto e atender os atributos descritos. Em caso contrário, deve ser julgado errado. A comissão de licitação torna-se pública aos licitantes e demais interessados. A comissão de licitação, isso aqui está na Lei 866, né? Carinha, o trequinho de grupos de 3 pessoas, né? Interessante que está fazendo coisas, me lembra de coisas deu estudos da Lei 866, né? A comissão de licitação torna pública os licitantes e demais interessados que receberá envelopes com as propostas. Aqui até aqui está certo. Foi informal, formalidade, impessoal. Referentes ao objeto do epígrafe no dia 12/12 às 3 horas. Epígrafe, o que é epígrafe? Mas, olha, isso aqui também é uma pegadinha. Uma coisa que só depois de fazer várias perguntas você percebe. Vai, você me diz. Que você não vai me dizer porque eu não estou falando com ninguém, né? Mas o que é epígrafe? Você sabe o que é epígrafe? Eu não lembro de jeito o que é epígrafe. Mas, e é esse o problema. Essa é a pegadinha. Se aparece uma palavra que você não conhece, daí normalmente a resposta está errada. A pergunta já está errada por causa disso. Por quê? Se lembra que o atributo é clareza? E a clareza é um dos atributos que não se representa por não usar termos técnicos. Só que o problema, equipe define é um termo técnico, ele é um termo de português. Todo mundo tem que saber português, né? Então, se aparecer um nome estranho ali, algum tipo de termo técnico, normalmente a questão já está errada com isso. Só depois de fazer várias perguntas você percebe essa pegadinha. Bom, objeto em epígrafe no dia 12/12 às 15 horas. Informe ainda que cópia do edital encontra-se na disposição da seção de compras no térreo do edifício da sede do tribunal. Tudo parece certo e a única coisa que confunde é a epígrafe. A epígrafe é um termo em português, então deve estar certo isso aqui. Se você não entendeu qual é a pegadinha, é que às vezes as pessoas vão lá e sabem o que significam as palavras, né? E daí já que elas sabem as palavras, tipo, tá tudo aqui tá em pessoal, conciso, e dá para entender tudo, daí apareceu a epígrafe. E a pessoa sabe o que é epígrafe, mesmo sendo um termo técnico. Daí o problema. Você que sabe termo técnico, você é técnico. Mas a pessoa que normal, isso aqui, o texto da redação oficial tem que ser claro para todo mundo. Não é para o céu, para o técnico. Então, se ela fosse a pessoa que estivesse lendo, não fosse uma pessoa, se não fosse você, ela não teria entendido o que que é, porque apareceu uma palavra técnica. E esse é a pegadinha. Você lê a palavra e não perceber que ela é um erro, que ela é um treco que tira a clareza do redação oficial. Bom, vamos lá. Vou chutar que é certo por causa que epígrafe é um treco tipo de português, né? E deu certo. Vamos lá. Próxima questão. Padrão culto. Padrão culto, clareza, concisão, formalidade, uniformidade. Solicito. A Vossa Senhoria, vossa. Oh, isso aqui é um treco que cai bastante. Pelo menos cai bastante, né? O vossa. E o sua, que é. Que é só uma diferenciação entre se você está falando sobre a pessoa ou se está falando com a senhoria, né? Solicito a Vossa Senhoria a indicação de 5 agentes de polícia aptos a ministrar aulas de direção no curso de formação de agentes. Aulas de direção, interessante. Solicito seria a indicação de 5 Parece bem pessoal se você considera que o carinha é um órgão. Se a primeira pessoa aqui for um órgão, pode ser que seja tá certo, né? O início do curso, que será realizado na capital federal, está previsto para o segundo semestre desse ano. Daí, isso aqui, ó, isso aqui tá errado. Era uma necessidade colocar esse terço aqui, ó. O início do curso que será realizado na capital federal está previsto. Né, era uma necessidade colocar esse termo. Isso aqui, como é que é? Eu não lembro como é que diz quando coloca coisas extras que não necessita. Concisão ainda? Tá errado.
Acabou que tá certo, né? Por que será que tá certo? Que tipo de mensagem será essa? O texto está correto e não fere nenhum princípio de redação oficial. Pelo contexto da comunicação, a questão do pronome de tratamento Vossa Senhoria foi utilizada de maneira correta. Certo, eu vi que estava certo o treco de Vossa. Eu achei que estava errado por causa do início do curso. Não achei que seria necessário colocar essa parte na mensagem. E uma necessidade normal, às vezes está errado, né? Vamos lá, próxima questão. Ele fala aqui sempre para uma pessoa chamada senhor delegado, né? E de novo, emprego padrão culto, linguagem, clareza, concisão, formalidade, uniformidade. Legal. Segue para divulgação os relatórios de investigações realizados no órgão, vírgula, a fim de fazer cumprir a lei vigente. A lei vigente? A lei vigente. Certinho, conciso, impessoal, tá, certo. E deu errado. Por que será que tá errado? Será que não usou a formalidade ou a uniformidade do texto? Segue para divulgação os relatórios das investigações realizadas no órgão, a fim de fazer cumprir a lei vigente. Aposto que esse aqui tá errado só por causa disso aqui, ó. A fim de fazer a lei vigente. Era uma coisa em necessidade. Ou seja, esse aqui é eu aposto que é o erro que eu falei que estava no outro. Vamos ler. O item verbo segue. Segue, hã? Segue. Segue. Deve concordar com o sujeito os relatórios das investigações realizadas no órgão que estão no plural, reescrevendo a frase de maneira correta e mudando a ordem para se didático ficam. As investigações do órgão seguem para divulgação. Hã? Divulgação, relatórios. Ah, eu não percebi isso, né? Ou seja, era só um erro gramatical. Louco. Esse é o problema das pessoas que não estudam português. Vamos lá, próxima questão. Clareza, concisão, formalidade e uniformidade. O item que apresenta fragmento do texto divulga ser julgado certos e errados em caso contrário. Tá. É o mesmo esquema de sempre. Questão. Dessa forma, conforme entendemos, entendimentos definidos em reunião entre destacando os esquemas, primeiro tem que ser plural, plural, concordar os plurais, né? Ou seja, uma concordância verbal, tá? Também depois quando você verificar se está correto, você tem que verificar se o vosso, o sua e os fechamentos também. Basicamente é isso, né? E basicamente também, se tem clareza, se dá para entender o que o cara disse. Clareza é não ter termos técnicos e estar conciso se não tem repeteco de todas as coisas. Segunda vez. Essas regras que eu estou criando enquanto eu respondo as questões. Vamos ver essa aqui. Dessa forma, conforme o entendimento dos definidos em reunião entre representantes dessas instituições, realizadas no dia 20 do 8, na sala de reuniões desse órgão, vírgula, vimos que por meio formalizar a Vossa Senhoria, a pessoa está lá, se estiver falando. Nossa solicitação, nossa solicitação, no âmbito da competência desse órgão, vírgula, bem como em promover gestões nos órgãos competentes da administração pública federal de apoio necessário à implantação da unidade seccional, já mencionada. Em especial viabilizar a concessão das gratificações correspondentes às responsabilidades assumidas no que couber nos termos do artigo 7 do citado decreto. Isso aqui parece que fala demais coisas. A concessão das gratificações, viabilizar, em especial viabilizar a concessão de gratificações correspondentes às responsabilidades assumidas correspondentes às responsabilidades assumidas. Isso aqui parece errado. Os correspondentes. Não precisa falar responsabilidades assumidas. Do que couber nos termos do artigo 7 do decreto. Eu vou dizer que tá errado. Eu tenho uma mania de sempre que tem muito texto eu assumir que tá errado, né? Tá errado e acertamos. Por que será que tá errado? Hã? Não vou tentar descobrir, tá? Próxima questão. O departamento que planejará o departamento que planejará o treinamento de pessoas para execução de investigações e de operações policiais sob cuja olha, é um problema de português que faz a gente confundir sob cuja. Só que eu acho que eu vi questões que o sob cuja estava certo, né? Sob cuja responsabilidade está também a escolha do local do evento. Não se manifestou até um momento. Vou colocar até certo. Tava certo, né? Sob cuja. Vou fazer aqui e sob cuja. Bom, só faltam uns 40. Faltam só uns 20 questões, eu acho. Vamos só parar de falar de trecos e só testar tudo. Vamos lá. Cumpre destacar as necessidades de ampliação e descentralização do parque de salas
de cinemas dos municípios brasileiros, com vistas àquelas atender aos moradores das periferias urbanas, os quais muitas vezes não têm acesso ao tal bem cultural ou são mal atendidas pelas redes comerciais. Vamos destacar que tipo de treco era isso aqui, mas eu acho que está certo. E está errado, não sei por quê. Parece bem pessoal a coisa, mas eu achei que era um tipo de gênero de redação. Bom, próximo. Estamos vindo pela presente pedir encarecidamente. Olha aqui, ó. Não pode usar isso. Errado. Nem entendo direito o que é encarecidamente. Se pergunte, usar palavras estranhas, engraçadas, normalmente está errado. Próxima questão. Reiterando o pedido feito. Reiterando o pedido feito em correspondência anterior, solicitamos que seja providenciado. Reiterando e pedido feito anterior. Com urgência, vírgula. Opa, isso aqui não é necessário, com urgência. Porque isso aqui cria pessoalidade. Um desejo de que seja urgente, que faça rápido isso. Não pode usar isso. O trabalho de manutenção dos equipamentos do laboratório de informática, visto que os frequentes problemas de conexão com a internet têm prejudicado o rendimento do setor. Na verdade, eu acho que eu posso estar errado sobre isso com urgência. Então, eu vou colocar certo. E acabamos acertando. Por que será que com urgência não está errado, né? Legal. Próxima questão. O presidente comunica ao ministro da Saúde que não fará parte da reunião na próxima segunda-feira, tendo em vista que não faz mais parte da Comissão Pró-Vida. Comissão Pró-Vida? Bom, o presidente comunica ao ministro da Saúde que não fará parte da reunião da próxima segunda-feira, tendo em vista que não faz mais parte da Comissão Pró-Vida. O presidente comunica ao ministro. Isso aqui está me confundindo. Deixa eu ler o enunciado do que é. Considerando os seguintes requisitos, a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, os padrões do culto, linguagem, clareza, concisão, formalidade e formalidade. Tá. O item seguinte apresenta os fragmentos de texto que deve ser julgado de certa forma, tendo os seguintes requisitos errado, caso negativo. O presidente comunica ao ministro da Saúde. O presidente comunica ao ministro da Saúde. Isso aqui eu acho que é uma coisa errada de redação. O presidente não precisa comunicar. Opa. O presidente comunica ao ministro da Saúde que não fará. Uma pessoa está comunicando a outra que o presidente falou isso. Me está confundindo. Não está certo, certo. Errado. Por que será que está errado, né? Vamos tentar justificar. Não consigo identificar o erro. Vamos para a próxima. Olha, essa aqui é difícil. Também tem esses trecos, desses temas exercícios, né? Respeita os quesitos de clareza, objetividade e os padrão da língua portuguesa é a seguinte parágrafo do documento oficial. Parágrafo. Trata-se de irregularidades referentes à execução do convênio, certo, tem que ter um número. Tendo por objeto, o objeto é a missão que esse convênio ia fazer. A construção de um ginásio de esportes na cidade de que vem sendo insistentemente denunciadas na mídia da empresa e televisa sem que os poderes municipais tomem providências. Isso está certo. É que está errado? Vamos tentar chutar o que está errado? Bom, eu acho que está errado por causa que vem sendo insistentemente denunciadas na mídia da imprensa e televisiva. Tá vendo isso aqui? E na verdade, isso aqui até que pode ser dizer que tá certo, que pode ter. Mas essa parte aqui no final, sem que os poderes municipais, obviamente, tipo, eu não me dei conta quando eu li rápido demais, é isso que dá ler rápido demais, né? Isso aqui, obviamente, é uma opinião. Uma opinião, dizer que é igual a não impessoal. Não impessoal. Ou seja, basicamente, essa frase aqui está denunciando. Olha, os poderes oficiais não fazem nada, meu. Faz alguma coisa. Tá muito óbvio isso, né? Mas eu não percebi quando eu li rápido demais, né? Próxima questão. Uma... que é isso? Um texto? Devia ler isso? Será que eu devia ler isso? Não, não vou ler isso, não. Só aparece, quando aparece em texto em questões de redação, eles só perguntam se segue alguma das regras de clareza ou concisão, sei lá. Vamos lá? Considerando o texto seguintes requisitos, sua redação. Julgue o item seguinte. O quarto parágrafo. Você também. Cada região não seria. Você também não seria cada região? Eu não entendi nada do que era para fazer aqui.
O quarto parágrafo, você também, cada região não seria. Deixa eu ver o que tá lá. Não seria. O que é pra jogar aqui? Só ler esse texto e jogar? Tá. Você também. E por que que tá esse aqui, esse vermelho tá aqui em vermelho? Se você pega as lutas dos seringueiros. Bom, você também pode observar isso na política, na academia. O presidente do museu, Goeldi, também é uma mulher. Você também tem uma forte participação da mulher, então ser uma mulher na Amazônia comporta a dor das delícias e as delícias de ser uma mulher no Brasil com as dificuldades típicas de cada região. No quarto parágrafo, você também, cada região, não seria. Não seria o quê? Não entendi. Vou chutar que tá errado. Entendi o que que era para responder nessa questão. Próxima questão. Julgue o texto errado ou certo, tá? Tendo em vista que consta no processo número 1, 2009, período de estágio probatório do servidor Antônio da Silva, do ministro encerrou-se no dia 31 de outubro do ano decorrente. A partir de 1 de novembro de 2009, ele passou a figurar como efetivo na carga de analista administrativo. Bonitinho. Vou colocar que tá certo. Bonitinho. Próxima questão. Para suprir a demanda do analista de analistas, o Ministério da Saúde realizará o concurso público cujas disposições se encontram em edital. O período de inscrição já está encerrado. Tá bom, certo. Próximo. Solicitamos a avaliação acerca dos servidores de lavanderia execu- lavanderia executados ao hospital. Executados? Ao hospital, daí fala o nome do hospital, viver bem, para que possamos estar revendo cada dia as nossas práticas, para que possamos práticas e melhorando cada vez mais. Isso parece uma opinião. Assim, pretendemos, não pode dizer pretendemos, encerrar o ano com chave de ouro. Errado. Legal. Opa, acabei pulando errado, usando o pulo errado. Opa, usei pulo errado. Tum. Definição de atributos. Definição de atributos é o nível 1, não? Aqui, julgamentos. Próximo. Pelas características de clareza, objetividade e pessoalidade da linguagem e respeito às regras do padrão culto na língua portuguesa, esse texto poderia fazer parte de um documento oficial. Ou seja, eu tenho que falar se o texto que está aqui em cima tem alguma coisa, ser bem claro, conciso e trecos, né? E padrão culto. Bom, eu não vou perguntar sobre coisas, né? Se, tipo, tá nas regras, se tá nas regras de redação. Se tiver, basicamente, se tiver, pessoal, eu acho que vai estar certo isso aqui. E não tiver nenhuma opinião, né? No que diz respeito à esfera política, a democratização se coloca em vários planos e nem como exigência primordial o reconhecimento de diversos sujeitos e das causas que defendem. Esse conhecimento está diretamente ligado à ruptura com a tradição conservadora, cuja visão política hierarquiza as formas de participação e não reconhece os vários campos de conflitos e contradições sociais presentes na sociedade. Eu diria que isso aqui está bem pessoal, isso aqui. Vou colocar como errado e deu certo. Tava certo, né? Bonitinho, interessante. Próxima questão, daí ele dá um exemplo tipo de, de trecho. É muito difícil, chato, quando você tem que se lembrar os quais é cada coisa, né? Apesar de só ter uns 5. Vamos ver aqui. Senhor chefe, tendo em vista que os transtornos apresentados por nosso depósito de central, em razão do excessivo número de mercadorias que estocamos com papéis diversos, lápis e canetas, borrachas, bem como equipamentos e etc., solicito a Vossa Excelência. Por que está usando excelência de repente? Vossa Excelência que tome as medidas necessárias para autorizar com a máxima urgência, erradinho, os encaminhos, quer dizer, na verdade eu tinha acertado quando eu achei que a urgência estava certa. Então vamos, esquece a urgência aqui. Os encaminhamentos solicitados para que meu pessoal, errado, não pode usar meu pessoal não, possa condicionar aqueles produtos, dada a óbvia iminência requerida pelos assuntos, bem como devido aos demorados prazos de tramitação dos processos de compra, olha aqui pessoal de novo, desejo que os projetos construtivos sejam aprovados prontamente e logo executados nos mais curto espaço de tempo possível. Vale aqui chamar-lhe a atenção, atenção para a imperiosa necessidade também, após a necessidade de consulta ao Departamento de Compras, da necessidade de constituição do processo formal, com a definição da respectiva modalidade de aquisição, licitação, carta convite ou suprimento de fundos. Cuidar cordialmente. E olha, cara, tem muito erro nisso aqui. Cordialmente também é o fecho errado. Só pode usar dois fechos, né? O AT, T,
ou respeitosamente. Bom, daí, de novo, deixa eu pensar numa outra coisa aqui, ó. Senhor chefe. Ele está falando de um chefe. Opa. De um chefe para um outro chefe. De um chefe para um chefe. Senhor chefe, chefe do departamento. Ao senhor João dos Santos, chefe de divisão de obras. Chefe de departamento de estoque, chefe de divisão de obras. Da Secretaria Municipal de Estabelecimento. Uhum. Isso aqui acabou me lembrando de outra pegadinha de questões de redação. Tem uma pegadinha bem engraçada, que na verdade você não vai lembrar muito. É assim, tem uma pegadinha com o nome dos locais. Droga, eu queria lembrar, eu fiz essas questões que eu tinha descoberto essa pegadinha faz um tempão, não consigo lembrar direito. Mas basicamente tem umas coisinhas que acontecem quando se manda entre órgãos, sabe? Quando é comunicados de redação oficial entre órgãos, que no caso aqui seria o município de abastecimento, Secretaria de Abastecimento. Para essa aqui, imagina que ela seria uma Secretaria de Saúde. Tá. Aí ela queria que o Secretaria de Abastecimento mandasse alguns insumos para ela fazer essa doação lá de insumos para ela que estava faltando e eles com ele e para eles estavam sobrando, sabe? Um exemplo disso aqui. Bom, tem uma pegadinha disso que eu não consigo lembrar. Vamos ver. Daí o que que ele quer que eu diga aqui nessa questão? Com relação às características da redação, o texto hipotético acima apresenta impessoalidade? Não. Tem várias partes que não são impessoais. Os padrões da culto da língua, acho que pode dizer que está assim. Clareza. Clareza não é conciso. Clareza, acho que dá para entender que ele quer, né? E formalidade, não tem muita formalidade não. Tem várias vezes que o cara perde a informalidade. A quantidade de insetos é igual a, daí eu diria 2. Mas, isso aqui é difícil, né? Quantas vezes? 2. Olha, isso era pra eu dizer que tava tudo errado. Nossa, tá tudo errado, é local, né? Muitos erros, né? Vamos lá, próxima questão. Outra jogar. Deixa eu ver quanto tempo já foi. 30 minutos, 281. Bom, essa aqui é a penúltima questão, só faltam duas. Vamos ver. A subchefia de assuntos jurídicos desse ministério submeteu ao magnífico procurador. Opa, magnífico? Magnífico, na verdade, usa, né? Na redação oficial. Questão velha, 2000. Bom, Procurador-Geral da República, Dr. Aristóteles Sócrates Platão. Caraca, Aristóteles Sócrates Platão, que engraçado o nome desse cara. Consulta sobre sua opinião pessoal a ver a respeito à matéria controversa, que versa sobre os limites entre os direitos do cidadão e a esfera do poder público, no sentido de tornar clara, explícita e incontroversa a questão levantada pelo prestigiosa missão em que investiga o recebimento de excelente automóvel 0 km de marca Mercedes-Benz. Caraca, comprar uma Mercedes-Benz? Que louco. Senhor chefe dos serviços gerais do nosso ministério para que seja investigado a fundo seu episódio pode ser considerado uma inflação do Código de Ética recentemente promulgado pelo Poder Executivo. E eu diria que é, sim. Yay! Segue aí. No fragmento para que a característica de clareza seja observada, deve não apenas ser reformulada para o nível sintático, como também deve haver mais precisão de organização de ideias. Clareza. Errado! Não é que estava certo? Tinha que mudar. E próximo. A subchefia, mesmo texto, trecho de antes. Vamos ver. Exceto pelo emprego de períodos sintáticos longos, o fragmento respeita as normas de concisão e objetividade recomendadas pelo manual de redação. E isso está errado. Vamos errar a última questão? Não é que estava errando mesmo? Já que é a última questão, vamos ler uma explicaçãozinha. Além disso, há vários erros. Vamos enumerá-los, vários erros da coisinha, né? Para a gente identificar erros se a gente vê outra questão. Na primeira, ele utiliza seus pronomes de demonstrativo esse. Não se use esse, tá? Vou só chutar isso. Não se deve, segundo o MPU manual, MBR é a sigla de manual, tá? Utilizar qualificadores de corpo do texto somente nos vocativos, mesmo que o presidente da República que faz jus ao qualificador de vocativo de excelentíssimo, quando referenciado o texto do documento para comprovar, acessem a página. Olha, eu não sabia que, não tinha lido, eu não lembrava que não podia usar esses carinhas no corpo do texto. Não pode usar magnífico. Eu tinha notado o magnífico, achei estranho, mas não sabia que por que era errado. Interessante. Terceiro, o comunidade se refere à impessoalidade, princípio a comunicado. O comunicado refere ao princípio de impessoalidade.
princípio, o norteador de comunicações oficiais, quando ele faz uma consulta sobre a opinião pessoal. Opa, opinião pessoal do procurador-geral? Eu nem tinha visto que estava escrito isso, opinião pessoal, hã? Nem tinha percebido que estava escrito isso. Tá, 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 tá. Ele também fala excelente e também fala prestigiosa, também sobre opinião sobre o automóvel. Hã? Interessante. O quarto, considerando a inflação do Código de Ética, a correta infração. O correto é infração, ato ou efeito de infringir, violar, e não inflação. Ato de encher e crescer, ou seja, usou a palavra errada. Interessante. Segundo, as palavras do Ministério da primeira linha. Procurador-Geral da República, segunda linha. Poder Público, o Poder Executivo, última linha, deveriam ser grafadas com as iniciais em letra maiúscula. Ué, estão com letra maiúscula, então? Ah, no texto tá sem letra maiúscula, entendi. E o plural da cidadão é cidadões. Não, olha isso. Outro erro de português. Caraca, quanto erro, meu. Não dá nem pra perceber. O plural de cidadão não é cidadões, é cidadãos, só com colar com esse. Interessante. Os verbos ser, o correto seja. Interessante, né? Só, e última questão. Essa aqui, na verdade, foi a última questão. Próxima questão é de outro tipo de texto variado, né? Vamos ver. Texto associado. O que será que está escrito no texto associado? Não tem nada no texto associado, né? A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua, é que sua finalidade básica, comunicar com objetividade e a máxima clareza, impõe certos parâmetros de uso e que se faz na língua de maneira diversa daquela da literatura do texto jornalístico, correspondência particular, etc., com base nas informações do texto e nas demais disposições do manual de redação do presidente da Presidência da República, assinale a alternativa correta. Alternativa correta. Vou ver o que é correto. Com base nas informações do texto e nos demais disposições do manual de redação da Presidência da República, se na alternativa correta o texto local, o texto com o local e a data do documento deve ser alinhado à margem esquerda da página. Espera, margem esquerda, o que ele está falando? O texto com o local e a data, texto, ou seja, o lugar que está escrito a data e o local e data. Local e data da lado esquerdo, isso aqui está errado. O local e data fica do lado direito. Nos textos do padrão ofício, não é obrigatório identificar o nome e o número do expediente. Isso está errado, é obrigatório sim. É obrigatório identificar o número do expediente, pelo menos. O nome eu não tenho certeza. Quer dizer, se ele está falando de nome, tipo escrever, é do tipo memorando, é do tipo ata, é do tipo tem que falar isso, mas eu sou confuso sobre isso. Nas comunicações oficiais, o vocativo deve sempre ser composto. Composto? Quer dizer, acho que isso aqui quer dizer composto. Composto, se está falando de virar, flexionar para o masculino ou feminino, tá certo. Parece que sim. Independentemente do cargo destinatário, se apenas pelo pronome senhor ou senhora. É errado. O vocativo não é simplesmente senhor e senhora. Pelo menos mudou isso aqui, mais ou menos a regra tá chata. Da coisa dos poderes executivos, né? Basicamente, eles só usam senhor e senhora quando são do mesmo poder executivo e para outros poderes, pelo menos é isso que eu entendi quando eu li as novas regras lá de 2019, que quando uma pessoa é do mesmo poder, eles usam só senhor ou senhora, mas se eles se comunicam com algum do outro poder, ou seja, alguém do judiciário ou alguém do legislativo, eles usam as regrinhas que Manuel usava antes, tipo, o ilustríssimo para o presidente, alguém do executivo está falando com alguém do poder, o presidente do poder judiciário ou legislativo, entendeu? Uma coisa desse tipo. Próxima questão, o uso padrão do culto nos textos oficiais não pode ser confundido com a supervalorização de uma linguagem rebuscada ou carregada de termos técnicos. Isso está certo, né? Não pode ser confundido com isso. O sinônimo padrão não é isso. Não é um nome de usar linguagem rebuscada ou termos técnicos. Acho que pode dizer que está certo. E acertamos a última questão. Legal, né? Tchauzinho.